Bora, pessoal, resolver uma questão do Enem, envolve razão, aqui no caso um exercício que tem escala, e é uma questão bem legal, porque ela não para só aí. Você vai ver, envolve um monte de coisa, ela é bem completinha. Eu vou ler o enunciado e logo em seguida a gente resolve junto. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1:400 e que o seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de. Seguem então as alternativas. Ok, pessoal? Bora resolver? Então, olha só, fiz aqui um resumo, né? A escala de 1:400, o que quer dizer uma escala de 1:400? Esse 1, 2 pontos 400 nada mais é do que uma razão, tá? Você pode representar ele assim, olha, isso aqui quer dizer dividido, é 1/400. Ou seja, para cada 1 centímetro, tá legal? Corresponde no original 400. Então, por exemplo, se você medir um comprimento, né? Um determinado comprimento na sua miniatura, multiplica por 400, você vai ter o comprimento original, tá certo? É óbvio que quando você multiplica por 400, o número fica muito grande. Você mediu lá, por exemplo, 3 centímetros vezes 400, vai dar 1.200 centímetros, aí a gente transforma isso para metro, né? Para ficar mais fácil de compreender. Muito bem, até aí estamos tranquilos? Beleza. Lá na miniatura, então, o sujeito comprou lá uma estátua, enfim, um objeto, uma miniatura de um templo, né? Está escrito que o volume da miniatura é de 25 centímetros cúbicos, beleza? Então, muita gente aí se afundou de cara, fazendo simplesmente assim, bom, se o outro é 400 vezes maior, 1/400, 400 vezes 25, e foi lá e marcou a resposta errada. E dessa vez, o Enem não perdoou, ele tinha lá a opção errada para a pessoa achar que acertou. Cuidado com isso, beleza? E vamos entender por que não é só multiplicar por 400. Gente, você está tratando com volume, então pensa no seguinte, quando você tem linear, uma escala de 1/400, então imagina que você tem um comprimento, vou chamar aqui de x, né? E aí você tem na miniatura x, na original você vai ter 400x, beleza, tá tudo bem. Isso a escala quer dizer isso, ela trata com uma distância, é linear. Então se você está falando, por exemplo, em x centímetros, é 400 centímetros, né? Então vamos até escrever aqui, ó, por exemplo, se for centímetro, aqui também é centímetro. Agora, olha o que acontece quando você trabalha com áreas. Por exemplo, né? Veja que eu vou chegar lá. O monumento, ele é 3D, né, galera? O monumento é 3D. Tem 3 dimensões. Ele trata de volume, 25 centímetros cúbicos. Muito bem, acho que muita gente já matou aí a charada. Observa que quando você trabalha com área, então eu vou pegar agora um quadradinho, e vou pegar a mesma medida aqui, faz de conta que é o x, tá legal? Só que agora eu tenho o x aqui e tenho o x aqui também, certo? E quando você trabalha com áreas, você tem x vezes x, então isso aqui é x quadrado, né? E a unidade centímetros quadrados. Estamos bem? Muito bom. E o que vai acontecer quando você tiver então lá o quadradão original? Ora, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter esse x ficou 400 vezes maior, eu vou ter um lado aqui de 400x, mas olha o que aconteceu com esse lado aqui, também ficou 400 vezes maior, então este lado aqui também vai ser 400x, né? Vamos fazer assim, ó, 400x, dá para ver, beleza. E o que acontece com a área? A área não é 400 vezes x quadrado, não, é 400x vezes 400x, então olha o que aconteceu. 400x vezes 400x, o x aparece 2 vezes, é x quadrado, mas eis que o 400 da escala também aparece 2 vezes, e 400 vezes 400 é 400 ao quadrado. Então você acabou de lembrar, né? Alguns lembraram, outros aprenderam, que se a escala é de 1/400, e quando a gente fala em escala, ela é linear,
tá certo? Na hora que você pensar em cálculo de área, você vai ter que levar esse 400 ao quadrado. A escala vai ser entre as áreas, né, comparando a área da miniatura com a área do original, 400 ao quadrado. Beleza? Muito bem. E se fosse um volume? Ora, vamos pensar num cubinho, né? Só para a gente completar então o raciocínio, vamos pensar agora num cubo, então, cuja aresta mede x. Ora, então eu tenho x aqui de profundidade, x de altura, né? X de largura. E aqui eu vou trabalhar com centímetros cúbicos, né? Porque o volume seria x vezes x vezes x. Então eu tenho x ao cubo, né? E obviamente, se você fizer isso com um cubo grandão, vamos ver se ele cabe aqui, né? Só uma representação, um cubo maior. O que acontece nesse cubo grande? O que era x passou a ser 400 vezes maior, porque é a nossa escala. Então, repare, essa aresta é 400x, essa outra também é 400x, né? E essa aqui também 400x. E na hora de calcular o volume, você vai ter 400x vezes 400x vezes 400x, de modo que, vou escrever aqui, ó, 400x vezes 400x vezes 400x, e observa, o x aparece 3 vezes, beleza, x ao cubo, né, x vezes x vezes x, estou mudando a ordem só, e o 400 também. Então aquela minha escala, que era 400 vezes maior, no comprimento, no volume fica 400 ao cubo vezes, né? Olha lá, 1, 2, 3, 400 vezes 400 vezes 400. Ficou claro isso, galera? Então, o que vai acontecer aqui? Você tinha 25 centímetros cúbicos. No volume da original, ela vai ficar não 400 vezes maior, 400 ao cubo vezes maior. Beleza? Então, o volume que nós procuramos vai ser 400 elevado à terceira vezes 25, tá? Lembrando que isso aí vai ser em centímetros cúbicos e o nosso enunciado pede para metro cúbico, né? E cuidado também, veja bem, 1 metro tem 100 centímetros, o metro quadrado vai ser 100 ao quadrado, né? E o metro cúbico 100 ao cubo. Então, para passar isso aqui para metros cúbicos, eu vou dividir, né? Porque vai dar um número muito grande, eu vou dividir por 100 ao cubo. Então, eu vou fazer assim, olha, este volume vai ser, vou tentar aqui diminuir a quantidade de contas e vou fazer assim, esse 400 ao cubo vai ser 400 vezes 400 vezes 400, tá bom? Aqui vezes 25, legal. Eu vou dividir isso por 100 ao cubo, ou seja, por 100 vezes 100 vezes 100. Para cada metro, né, metro cúbico, para transformar em metro. Então, o meu resultado final aqui vai ser metros cúbicos, beleza? Olha que legal. Esses dois zeros aqui queimam com esse 100, esses dois zeros com esse 100, esses dois zeros com esse. E eu tenho como resultado 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 vezes 25. Beleza? Cada um faça aí com a sua técnica se quiser acelerar. Eu vou fazer aqui no tradicional, você pega lá 64, multiplica por 25, né? Fazer a continha básica, 20 vão 2, 32. Aqui, 2 vezes aqui vai dar 8, né? 2 vezes 6, 12, e somando isso eu vou ter 0, 10 vai 1, 5, 6, 1, 1.600 metros cúbicos é a nossa resposta, beleza? Eu espero que você tenha gostado e que utilize esse conhecimento aqui para outros exercícios, tá? Então, cuidado na hora da escala, isso você vai usar também lá em semelhança, sólidos semelhantes. Ok? Até a próxima aula, muito obrigado. Se gostou, lembre de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Um abraço.